Ele não fala sobre isso, não comenta com os amigos, não diz para os filhos, não compartilha com a parceira. Mas algo dentro dele começou a se calar. Não foi de repente, foi devagar, foi deixando de procurar, deixando de se permitir, deixando o corpo em espera. E sem perceber, ele deixou também que o tempo calasse uma parte viva, potente, pulsante da sua identidade. Depois dos 60, muitos homens passam por esse mesmo caminho, o afastamento sexual, como se fosse apenas uma etapa natural do envelhecer. Como se fosse o preço justo a se pagar pela idade. Como se o desejo, o toque, a entrega fossem capítulos encerrados de uma história antiga. Mas não são, e nunca foram. O corpo não esquece. O corpo não abandona. O corpo apenas silencia quando deixa de ser escutado. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área, e nesse vídeo vamos mergulhar nesse universo escondido, silenciado, mas profundamente humano. Vamos falar sobre o que acontece quando o sexo desaparece da vida depois dos 60 e por que esse desaparecimento não é o fim do caminho, mas um chamado à renovação. Você vai entender como a abstinência altera seu cérebro, seus hormônios, sua próstata, sua circulação. Vai descobrir como o silêncio da parceira é muitas vezes um pedido escondido de reconexão. Vai perceber que o desejo não morre, ele apenas enferruja quando deixamos de usá-lo. E mais importante, vai encontrar caminhos possíveis. Simples, humanos, verdadeiros, caminhos de volta à sua própria energia, à sua presença, ao seu toque, à sua potência, que não se mede por rigidez, mas por presença. Porque o sexo, depois dos 60, não precisa acabar, ele só precisa mudar e continuar existindo como parte viva de quem você ainda é. Mas tudo isso pode ser revertido, não com comprimidos, não com fórmulas mágicas, mas com consciência, com pequenos movimentos, com reconexão, com escuta, porque o que morre primeiro não é o desejo, é o cérebro sexual, e ele pode renascer. Basta que a gente volte a dar sinais de vida. O que acontece dentro de um homem quando o sexo deixa de fazer parte da vida? Não na pele, não nos músculos, mas nas sinapses, nos fios invisíveis que ligam prazer, memória, autoestima e identidade. A abstinência sexual prolongada depois dos 60 não é apenas uma ausência de encontros íntimos, é uma alteração estrutural no funcionamento do cérebro. O homem que se afasta do sexo por meses ou anos começa a ter mudanças profundas nos centros de recompensa, motivação e desejo. E essas mudanças não são apenas sobre vontade, são sobre capacidade de sentir prazer, de manter foco, de ter energia para o cotidiano. O cérebro humano é plástico. Ele molda seus circuitos de acordo com aquilo que vivemos com frequência. Quando o sexo deixa de acontecer, os circuitos ligados ao desejo, à excitação, ao toque e à imaginação começam a se apagar. O cérebro economiza energia, desativando caminhos que já não são mais percorridos. E o que era uma escolha se torna, com o tempo, um novo padrão de funcionamento. Um padrão mais frio, mais apático, mais desmotivado. Esse rebaixamento da função sexual cerebral afeta outras áreas. A memória emocional se apaga. A dopamina, neurotransmissor do prazer e da motivação, diminui. A serotonina perde força. O sono se altera, o humor oscila e, de maneira quase imperceptível, o homem começa a se sentir menos vivo, menos desejante, menos ele mesmo. Quando um homem ultrapassa os 60 anos e para de fazer sexo, não é só o corpo que muda, é a vida inteira que começa a mudar em silêncio. Essa interrupção, muitas vezes vista como natural ou até inevitável, provoca transformações profundas que vão muito além da ausência do ato físico. O corpo reage de forma sutil, mas implacável. Os músculos que antes se moviam com facilidade começam a perder a elasticidade. A circulação desacelera, como se o sangue também sentisse falta daquele estímulo pulsante que o sexo trazia. E não é apenas isso. A energia que circulava livremente se acumula, se perde, se transforma em tensão silenciosa que se instala na coluna, nos ombros, no peito. A mente, por sua vez, entra numa dança perigosa. A ausência do desejo começa a parecer uma sentença definitiva, um sinal de que o tempo venceu. A autoestima diminui, escorregando devagar, quase imperceptivelmente, como uma sombra que se estende sobre a identidade. Sentimentos de inutilidade e invisibilidade passam a habitar os pensamentos, e com eles a tristeza e a ansiedade. Além disso, o corpo que antes respondia com ereções naturais durante a noite, indicadoras de saúde vascular, começa a se calar. O sono perde qualidade e, junto com ele, a vitalidade diária.
O coração, que depende da circulação fluida para se manter forte, sente o impacto da ausência desse ritmo intenso e natural. A falta da intimidade sexual não é um vazio, é um vazio que reverbera em órgãos e emoções. E a próstata, esse órgão tão silencioso e discreto, também não fica imune. Estudos mostram que a ausência de ejaculação regular está associada ao aumento do risco de inflamações e desconfortos. Ela envelhece mais rápido, desacelerada, perdida sem o estímulo constante que a mantinha ativa. Mas o que mais impressiona é o ciclo invisível que se instala. Quanto mais o homem se distancia do sexo, mais ele perde o contato com sua própria essência vital. O desejo adormece, mas o corpo grita. A mente se cala, mas a alma implora por conexão. A ausência de sexo, para muitos, é o começo de um silêncio que pode se estender para todas as áreas da vida, tornando-se uma prisão silenciosa. Essa transformação não é apenas física, nem apenas emocional. Ela é uma espécie de eco profundo que ressoa no corpo, na mente e no espírito. Uma ausência que não aceita ser ignorada. Mas essa história não precisa ser definitiva. O que aconteceu pode ser compreendido. O que foi perdido pode ser reencontrado. O silêncio pode ser quebrado, com cuidado, com paciência, com verdade. É natural imaginar que, com a idade, a testosterona simplesmente desaparece, que ela escorre entre os dedos sem possibilidade de retorno. Mas a verdade não é tão simples assim. Não se trata apenas de um hormônio que se esvai. Trata-se de um ciclo interrompido, de um sistema que deixou de ser ativado. O que se perde não é apenas o fluido, mas o movimento, o estímulo. A falta de sexo desacelera a produção de testosterona. A testosterona, como tantos outros hormônios, responde à ação. Ela não é uma substância que pode ser armazenada e liberada em momentos de necessidade. Ela precisa de estímulos constantes, físicos, emocionais, sociais, para ser produzida, para se manter ativa e saudável. Quando o corpo deixa de buscar esses estímulos, o circuito hormonal entra em declínio. E o desejo, o vigor, a sensação de estar vivo se tornam cada vez mais escassos. Não se trata apenas de fazer sexo. Trata-se de reativar o corpo, de reativar o olhar, de reativar o toque. E essa é a chave do problema. Parar de fazer sexo desacelera a produção de testosterona porque a falta de contato, de intimidade, de troca impede o sistema de funcionar de forma plena. O desejo se esvai, mas não porque ele tenha desaparecido, ele se esconde, ele aguarda. Confiar unicamente na reposição hormonal para corrigir esse problema é uma solução superficial. A reposição pode ajudar, mas não pode substituir o que a natureza pede: o movimento, o contato, a interação humana. É como um carro que já não anda mais porque o combustível não está sendo usado. Não adianta encher o tanque, o motor precisa ser reativado. E isso acontece com os estímulos que despertam o corpo, com a intenção de tocar e ser tocado, de olhar e ser visto. Não subestime o poder da interação social, da presença. O simples olhar de uma parceira, o toque carinhoso, o abraço apertado, tudo isso tem o poder de manter o circuito hormonal vivo. E aos poucos, a testosterona volta a ser produzida. Mas esse processo depende de um movimento. Depende de você dar o primeiro passo, mesmo que ele seja silencioso e quase imperceptível. E aos poucos, o corpo se lembrará do que ele ainda pode fazer. A testosterona não se perdeu. Ela apenas está esperando por você. Há um momento quase imperceptível em que o corpo para de pedir. Ele não grita, não exige, não provoca. Ele apenas silencia. E esse silêncio pode ser enganoso. Muitos homens, ao passarem dos 60, confundem esse silêncio com um fim. Acham que o desejo os abandonou, que o tempo venceu, que o corpo já não tem mais nada a oferecer. Mas por trás desse aparente vazio, existe apenas uma pausa. Uma pausa que espera ser ouvida, compreendida, respeitada, não interpretada como desistência. O desejo, quando não é alimentado, adormece. Não por fraqueza, mas por economia. O corpo é sábio. Ele não desperdiça energia com aquilo que não encontra espaço para florescer. Então ele recua, fica quieto, espera. Mas mesmo no silêncio ele fala. E o que ele diz é simples e poderoso: eu ainda estou aqui. Só que nesse silêncio surgem os equívocos. A falta de ereções espontâneas, a ausência de vontades repentinas, a diminuição das fantasias, tudo isso pode parecer sinal de que algo se perdeu para sempre. Mas muitas vezes é apenas reflexo de um coração sobrecarregado, de uma mente exausta, de um cotidiano que deixou de permitir espaços para o prazer. A vida sexual não desaparece com a idade. Ela se transforma, ela deixa de ser explosão e se torna presença, deixa de ser pressa e se torna profundidade.
E o corpo, quando sente que há espaço para essa nova forma de viver o desejo, responde, não com urgência, mas com verdade. Talvez o seu corpo esteja apenas esperando você parar para escutá-lo, não com medo, não com cobrança, mas com escuta amorosa, porque mesmo em silêncio ele continua a falar, e quando é ouvido, ele renasce. O corpo não esquece o que é bom. Ele pode até se calar por um tempo, pode até parecer distante, mas guarda em sua pele, em seus nervos, em cada músculo, uma memória silenciosa do prazer. E é através do toque, não qualquer toque, mas aquele que chega com presença, que essas memórias voltam à superfície. Depois dos 60, muitos acreditam que o prazer depende apenas do desempenho, que se o corpo não responde como antes, é sinal de fracasso. Mas isso é uma ilusão. O prazer verdadeiro, o que nutre, o que cura, o que transforma, não nasce da performance. Ele nasce do encontro. E o encontro só acontece quando a presença, intenção, entrega. Um toque consciente vale mais do que qualquer técnica, porque o toque certo não é o mais forte, nem o mais ousado, é o mais presente. Há toques que dizem estou aqui com você, toques que devolvem confiança, toques que reconectam o homem com a sua inteireza. Porque o prazer não mora apenas nos órgãos, ele vive na nuca, nos ombros, no centro do peito, atrás dos joelhos. Ele se esconde onde há esquecimento e reaparece onde há acolhimento. A pele continua viva, mesmo que mais fina, mais marcada, mais sensível, ela ainda sente. E talvez agora, mais do que nunca, ela precise ser tocada com respeito, com curiosidade, com tempo. O toque que desperta não é aquele que busca algo, é o que reconhece o que já está ali. Muitos homens amadurecem acreditando que precisam fazer algo para merecer carinho, mas há uma outra verdade. O simples fato de estar aqui respirando já é motivo suficiente para merecer afeto. E quando o afeto toca, o corpo se lembra. Quando o carinho se aproxima, o desejo se reaquece. Quando o respeito conduz, o prazer floresce. Sem pressa, sem culpa, sem vergonha, porque o toque certo não rejuvenesce o corpo. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele o reconcilia com a própria dignidade. A ausência prolongada de ereções, especialmente as que acontecem durante o sono, é um sinal que o corpo insiste em mandar, mesmo quando o homem prefere não escutar. Essas ereções noturnas são, na verdade, um indicador vital da saúde vascular, uma prova silenciosa de que o coração e os vasos sanguíneos ainda funcionam como deveriam. Quando esse sinal desaparece, algo muito importante começa a falhar. Para muitos homens com mais de 60 anos, acostumar-se a não ter mais ereções pode parecer uma consequência natural do envelhecimento, um destino inevitável. Mas esse abandono silencioso da ereção pode ser uma porta aberta para problemas muito maiores, incluindo o risco aumentado de doenças cardiovasculares. O corpo fala por meio da circulação sanguínea que chega ao pênis. Se essa circulação não acontece, é um sinal claro de que o coração pode estar sob ameaça. Existe uma relação direta, quase íntima, entre a saúde do coração e a qualidade da ereção. Cada pulso que não chega ao pênis é um alerta sobre o estado das artérias e do fluxo sanguíneo em todo o corpo. Por isso, a ereção não deve ser vista apenas como uma questão de desejo ou prazer, mas como um reflexo da vitalidade que mantém o homem vivo, pulsante, presente. O que muitos não sabem é que, mesmo após anos de abstinência, é possível recondicionar o sistema vascular, reacender esse pulso vital que parece ter se apagado. A história de um ex-militar que viveu 7 anos sem ereção e conseguiu voltar a sentir essa resposta natural é um exemplo do poder da persistência e das práticas certas. Esse recondicionamento não precisa ser algo complicado ou inacessível. Existem métodos simples, focados no cuidado do corpo, na circulação, na respiração e no movimento, que podem restaurar esse canal de vida. A ereção volta a ser uma ponte entre o corpo e a alma, entre a saúde física e o sentimento de estar vivo, de estar inteiro. Quando um homem redescobre essa conexão, ele não está apenas recuperando a capacidade sexual, mas também reacendendo uma chama essencial da sua própria existência. A ereção deixa de ser um tabu ou uma pressão e passa a ser um sinal de que o corpo continua lutando, vibrando, resistindo, mesmo depois dos 60. Quando o sexo deixa de fazer parte da vida de um homem depois dos 60, não é só o corpo que sente a ausência. Algo mais profundo começa a surgir. Um vazio silencioso que vai além da falta do ato em si. Esse vazio toca a essência da identidade, mexe com a autoestima e faz surgir uma sensação de desconexão com o próprio corpo e com o mundo ao redor.
Não é raro que, com a interrupção da vida sexual, muitos homens passem a sentir uma espécie de isolamento interno, um distanciamento das próprias emoções e desejos. O toque, o contato, a troca íntima que vai muito além do sexo físico, desaparecem, deixando uma lacuna que não se preenche facilmente. Essa lacuna pode gerar sentimentos de solidão e até mesmo de inutilidade, como se a vitalidade estivesse se esvaindo junto com o desejo. O silêncio da ausência sexual se torna uma conversa interna pesada, muitas vezes marcada por dúvidas e julgamentos. É como se o tempo desacelerasse e o corpo começasse a perder sua linguagem natural de expressão. E essa perda de comunicação corporal afeta não apenas o prazer, mas a forma como o homem se percebe e se relaciona com sua própria masculinidade. É nesse momento que a espiritualidade prática pode trazer luz. Reconhecer esse vazio sem medo, acolher a dor e entender que ela faz parte do ciclo da vida é um passo fundamental para a transformação. É permitir-se sentir essa falta, mas não se deixar aprisionar por ela. Porque dentro desse vazio pode nascer uma nova forma de se conectar consigo mesmo, mais profunda e autêntica. Essa conexão renovada não se apoia apenas no físico, mas na essência do ser. É possível construir uma intimidade consigo mesmo que transcende o ato sexual, baseada na presença, na aceitação e na valorização do que ainda pulsa e vibra, mesmo quando tudo parece ter se calado. E nesse processo o homem pode redescobrir uma força que não imaginava ter, a força de se reinventar, de se amar e de se sentir completo, para além do que o corpo apresenta. O que parece ser uma perda definitiva pode ser, na verdade, o convite para uma jornada interna que transforma o modo de viver, amar e se relacionar. Porque o vazio que cresce quando o sexo desaparece pode ser também o espaço onde nasce uma nova vida. Quando o sexo desaparece da rotina de um homem após os 60 anos, o corpo não permanece inerte, ele se transforma de formas sutis e também profundas. A circulação, que antes era estimulada pela excitação e pelo movimento, começa a desacelerar. Os músculos perdem parte daquela elasticidade que vem do uso constante. O sistema nervoso, que respondia às sensações e ao toque, fica menos sensível, como se estivesse adormecendo para certas vibrações da vida. Essa desaceleração não é apenas física, ela ecoa no campo emocional e mental. A mente sente o impacto dessa ausência. Sem os estímulos que a sexualidade proporciona, o cérebro produz menos certos neurotransmissores que elevam o ânimo, como a dopamina e a oxitocina, responsáveis pelo prazer, pela conexão e pelo bem-estar. É como se um ciclo natural fosse interrompido, e com isso surge uma tendência maior ao cansaço, à apatia e até mesmo a um certo distanciamento afetivo. A memória e a concentração podem parecer menos afiadas, porque o cérebro sente falta daquela corrente elétrica de vida que o sexo costumava ativar. Mas esse quadro não é uma sentença definitiva. Ele pode ser visto como um convite para um cuidado mais atento e amoroso com o corpo e a mente. Respirar profundamente, mover-se com intenção, sentir cada músculo ao se alongar ou caminhar, são maneiras de reacender essas conexões. E no espaço do silêncio deixado pela ausência do sexo, o homem pode aprender a escutar seu corpo com outra atenção, descobrir sinais que antes passavam despercebidos, perceber necessidades mais sutis e respeitar limites com mais gentileza. Essa transformação também pode abrir espaço para outras formas de intimidade, mais suaves, porém igualmente significativas. O toque que não precisa ser sexual, o olhar que acolhe, a presença que conforta. O corpo, embora diferente, ainda é um templo vivo, capaz de oferecer experiências de prazer, calma e conexão que nutrem a alma. A ciência e a espiritualidade juntas indicam que a vida é movimento constante. Mesmo diante das mudanças e da ausência de algo tão vital como o sexo, o organismo se adapta. Ele se reinventa e encontra novas formas de fluir. O caminho é honrar essa transformação, aceitar os limites e, acima de tudo, cultivar a presença. A atenção que se volta para dentro, para o que ainda pulsa e vibra, mesmo quando o silêncio parece dominar. Chegar até aqui, ouvir essas palavras, é permitir-se enxergar a si mesmo com mais ternura e profundidade. A vida depois dos 60 não é o fim das possibilidades. Pelo contrário, é o começo de uma jornada que convida ao reencontro consigo mesmo, com o corpo, com o coração, com a alma. Cada desafio traz em si a semente de uma transformação, uma oportunidade de crescer em sabedoria, em presença, em amor. A circulação que se renova não é só a do sangue,
mas a da esperança que corre nas veias, impulsionando cada gesto, cada pensamento, cada escolha. A potência que ressurge não está apenas no desejo físico, mas na força invisível que nasce do autoconhecimento, da aceitação e da coragem para se reinventar. Permita-se sentir essa energia que pulsa dentro de você. Escute esse chamado silencioso para cuidar de si com delicadeza e firmeza. Reconecte-se com o que faz seu corpo vibrar, com o que faz seu coração sorrir, porque essa renovação é um ato sagrado, um presente que você merece, que o seu ser inteiro clama. O caminho está diante dos seus pés e você não está sozinho. Eu vejo você, eu entendo você. E junto podemos celebrar essa vida que insiste em florescer, mesmo quando tudo parece desacelerar. A sua vitalidade é a sua verdade mais profunda, e ela está viva agora dentro de você. Obrigado por caminhar comigo até aqui.